o nome do senhor? Oswaldo Mendes. O senhor esteve na Segunda Guerra Mundial? Estive na Segunda Guerra Mundial. Como? Especialista? Especialista em telecomunicações. Correto. E após a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu efetivamente lá na Itália? Nós organizamos um passeio, principalmente o grupo da primeira bateria comando. Primeira bateria comando, eles estavam... Da artilharia. Da artilharia. Vocês estavam alocados antes em Montesa e Monte Castelo, correto? Nós estávamos, depois da queda de Montese pelos norte-americanos e Monte Castelo pela FEB, nós fomos... Alguns pediram dispensa, correto? A guerra praticamente terminou e fomos fazer um passeio. Quais locais que você lembra que foram nesse momento, rapidamente? Veneza. A bela Veneza. Bonita mesmo? Linda. Poluição, sujeira naquela época? Hein? Sujeira, poluição naquela era? A água era... Não há rua asfaltada, é mar. Correto. É mar. Guândola. E fomos, passamos por Veneza, passamos por Milano, Turim, e fomos para a Itália setentrional, norte da Itália. Certo. E atingimos Alessandria, uma cidade predominantemente camponesa naquela época. E ao chegar lá em Alessandria, verificamos que no centro da cidade os alemães, uma semana antes de sair, deixaram escrito os seguintes dizeres. Vou falar em italiano porque pode dar a impressão que é chacota. Attenzione, brasiliano nero mangiare bambini. O que significa essa frase? Atenção, brasileiro preto come criança. Mas tinha preto naquela época na Europa? Na minha bateria, bateria comando, vários. Certo. Mas nessa excursão, né? Nessa excursão havia dois, principalmente. Eu e um outro, parece-me que Adílio de Macaé. Dois pretos. Certo. E chegando lá, com aquela inscrição... A população deve ter ficado desesperada. Impressionada com aqueles dizeres deixados pelos alemães. Alguns camponeses se aproximaram de nós para fazer interlocução, né? Fazer uma espécie de interrogatório, fazer perguntas. Então, um camponês se aproximou-se de mim no dia que nós íamos saindo, no segundo dia. Se aproximou de mim e perguntou o seguinte: brasiliano nero, a propósito, eu estava com um blusão
situação fortemente eu estava fortemente protegido com um blusão de lã. Então ele queria saber: "Ui, Nero, ui", a pergunta dele, "Ui, Bianco", ele tinha a impressão que eu era igual uma zebra, quer dizer, cheio de lista branca e preta. Mas eu disse: não, mas ele não ficou satisfeito. Então ele insistiu para que eu provasse que não era aquilo. Aí eu tive que tirar, num frio tremendo, eu tive que tirar aquele blusão para provar a ele que não era possuidor de lista preta e branca, igual a zebra. Feito isso, ele se convenceu. Viu? Mas, meu amigo, a mentira tem perna curta, né? Certo. Aquilo que os alemães escreveram lá na parede, não passava de uma chantagem. Então, nesse dia, viu, que nós estávamos para sair no meio da praça, aqueles 20 companheiros do passeio, uma espécie de um círculo, veio vou falar em italiano também, uma bala ragazza, e me deu um beijo na boca e disse o seguinte: vou falar em italiano: "Eu piaccio muito brasiliano nero, eu vole sposato con te per andare via Brasil". Tá. Aí, definido. Mais uma perguntinha. Você foi a Roma e tem um caso com o Papa? Esse é importantíssimo. Nós fomos a Roma também, em função daquele passeio. Certo. E estivemos no Vaticano. Eu estive na Capela Cristina com Pio XII. Você? Eu. Pessoalmente? Eu pessoalmente falei com ele. Mas falou a que distância? Com uma distância de Conversou pessoal. Com ele. E ele, o Pio XII? Ele à vontade, eu também à vontade. Conversamos, se fôssemos duas pessoas comuns. E ele falou com você em que língua? Falou em português e eu também falei, tanto falava em português como falava em italiano. Mas o Pio XII naquele momento até gracejou comigo. Você lembra o que foi? Eu sei que ele ficou muito satisfeito, ficou sorridente, assim, bem juntinhos, nós dois, Pio XII e eu Uma pessoa especial? Ele? Hein? Ele o considerou uma pessoa especial com tratamento dado a um brasileiro, o Papa, a maior santidade? Você o considerou uma pessoa especial, uma pessoa que poderia tratar com toda a pompa? Ele foi uma pessoa extremamente humilde. Ele, natural, uma entrevista natural. Brincamos, ele sorridente,
satisfeito por estar comigo ali. O Pio XII. Ok. O Pio XII. Ok, agradecido, obrigado. Hoje são exatamente 6 de maio de 2012. O senhor Oswaldo Mendes hoje tem 89 anos. É uma das pessoas que diversas condecorações internacionais. Ok, obrigado.